Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Já peço que você se inscreva no canal, a gente está com a meta inicial de chegar a 2.000 inscritos, então eu conto com a sua ajuda e a sua colaboração. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos aí na plataforma do YouTube. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Lembrando que isso não é garantido, porque tem alguns inscritos do nosso canal reclamando que não estão recebendo as notificações, por isso prestem bastante atenção e entrem periodicamente aqui no canal para ver se tem vídeo novo. Não confiem muito nessa questão do sininho. E claro, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais que falam de Vasco, que isso ajuda bastante também. No vídeo de hoje eu queria comentar um pouco sobre o interesse do Atlético Paranaense no Figueiredo. Pois é um interesse assim que é normal, haja vista que o Figueiredo aí, né, dependendo do ponto de vista de quem analise, né, vem se destacando na Série B, né? E é óbvio que com a performance do Vasco na Série B, time invicto, né? Toda essa sinergia entre time e torcida, isso chama a atenção e acaba chamando a atenção de outros clubes também para alguns jogadores que, dependendo da análise deles, né? Que eles julgam estarem se destacando aí nesse processo do Vasco na Série B, né? E o Figueiredo chamou a atenção do Atlético Paranaense, né? E eu vim fazer esse vídeo porque eu achei um ponto bastante interessante, inclusive por isso que eu coloquei na capa, né? Quebra de ciclo. Por que eu estou falando que é quebra de ciclo? Geralmente, nos últimos anos aí, né? Devido à incapacidade das gestões que passaram pelo Vasco de, 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 de trazer novas receitas para o clube, né? O Vasco praticamente estava com o Pires na mão. Então, qualquer proposta que vinha de outros clubes nacionais, né, até sejam rivais ou sejam outros clubes aqui do Brasil, pelo fato do Vasco estar com as mãos atadas pela incapacidade de gerar novos recursos, né, o Vasco acabava aceitando aí propostas com alguns valores bem abaixo do que poderia conseguir caso tivesse um poder, né, financeiro para manter esses garotos da base no Vasco por mais tempo, né? Então, aconteceu isso recentemente, por exemplo, com o Matheus Vital, né? E entre outros jogadores aí da base. Citei apenas um exemplo, né? E essa dificuldade financeira eterna do Vasco, sempre muito propagandeada pela mídia tradicional, né? Isso passa uma imagem para o mercado que o Vasco está com o Pires na mão, né? E diante disso vem propostas, né, às vezes com valores bem mais baixos do que o normal. Mas só que dessa vez na notícia que eu vi a respeito desse interesse do Atlético Paranaense para com o Figueiredo, vi uma coisa interessante, né, que citaram essa questão do processo da SAF que está avançando no Vasco, né, e de que não havia um interesse do Vasco em negociar o Figueiredo para clubes do Brasil, né, que tanto o clube quanto a questão da empresa da 777 viam com bons olhos, né, viam que o Figueiredo tinha potencial para ser negociado para o exterior. E aí, né, por isso que eu citei a questão da quebra de ciclo. O Vasco vinha nesse ciclo aí de Pires na mão, aceitando qualquer coisa, e talvez, a gente não tem como cravar nada, mas talvez a gente possa estar começando a ver uma quebra desse ciclo aí, uma mudança de paradigma e de comportamento nesse sentido, né, de passar a partir de agora a não aceitar qualquer proposta vindo de clubes nacionais, né? Isso aí pode ajudar o Vasco até esportivamente. A gente sabe que os jogadores da base eles têm um tempo, né, de maturação. Aí ali tem jogadores com potencial. No meu ponto de vista, não vejo ninguém fora de série. Vejo alguns jogadores com capacidade de evolução muito grande a ponto de se transformar realmente num bom jogador, como por exemplo o Andrei Santos. Mas no geral, né, você não vê assim um jogador fora de série. Por exemplo, o que eu quero dizer com fora de série? Por exemplo, o Neymar, com 16 anos já decidia jogos e levava praticamente o time nas costas e era um dos principais jogadores já com 16, 17 anos. Claro que a gente sabe que isso aí é a exceção, não é a regra, né? A regra é o quê? É você ter jogadores com potenciais que precisam de tempo de maturação, né? Que eles precisam
jogar, precisam ter orientação, né? Precisam ter exemplos técnicos dentro do elenco. O que seria um exemplo técnico? Vamos pegar um jogador aí com um nível técnico em certos fundamentos altíssimo que passou recentemente pelo Vasco. Por exemplo, o Cano. Né? Eu estou citando o Cano por causa do Figueiredo, que é centroavante também. Então, o Cano, ele tem um índice de aproveitamento muito grande em termos de finalização, né? Para gols, né? Um nível de acerto, percentual de acerto muito grande. Então, isso seria uma referência técnica para os jogadores da base da mesma posição. Né? Treinando junto ali, o jogador vai estar observando, olha como é que o Cano bate na bola, olha como é que se movimenta, né? Olha como é que ele ataca o espaço vazio. Isso seria uma referência técnica. Quer ver um outro exemplo? O próprio Nenê, né? Para os jogadores da base que jogam na mesma posição. É uma outra referência técnica. Vamos falar uma outra referência técnica que passou recentemente pelo Vasco. O Guarim, meio campo, né? Que saiu do Vasco por problemas pessoais, né? Mas teve uma carreira de destaque na Europa e na posição dele, ele era referência técnica no elenco do Vasco. Então isso tudo ajuda a maturação do jogador da base, né? Obviamente, além do processo de jogos, né? Eles precisam jogar para eles estarem tendo a experiência com diversas situações de jogo diferentes para ele ir evoluindo. Então, o Vasco tem muitos jogadores com esse potencial, né? E mantendo esses jogadores no Vasco, quebrando esse ciclo de vende a qualquer preço para poder fazer caixa, para poder pagar salário atrasado, por exemplo, que acontece aí nas últimas décadas do Vasco, né? A gente pode ter uma situação de colher frutos de evolução desses jogadores no Vasco e não simplesmente vê-los evoluir fora do Vasco, em outros clubes do Brasil ou até no exterior. E com isso, você juntando a evolução de todos eles, obviamente, você não dá para montar um time só com garotos da base, né? Eles precisam de um tempo, como eu falei, né? E o Vasco precisa montar um time bom, né? Para dar um suporte técnico para esses meninos entrarem não sob pressão, que é o que vem acontecendo nos últimos anos no Vasco aí, quem dirá décadas, né? Vamos botar décadas não, que décadas é um tempo muito longo, mas vamos botar assim, na última década, por exemplo, existem diversos exemplos de garotos que se destacavam na base, né? E faziam uma transição, às vezes queimando, pulando etapas para os profissionais, e diante da baixa capacidade financeira do Vasco, dos problemas financeiros do Vasco, né, que impedia o Vasco de montar um bom time, né, os jogadores eram jogados aos leões, né, com a torcida pressionando, né, e muitos deles não estavam prontos para suportar essa carga de pressão e ficaram aí pelo caminho, né, sem a gente ter a oportunidade de ver uma evolução, né, desses meninos, e às vezes eles saem do Vasco e não conseguem desenvolver um bom futebol e fica perambulando por clubes menores, né? Então, o ideal seria o quê? A montagem de um time bom, tecnicamente, né, para dar um suporte para esses meninos, para eles irem entrando aos poucos, né, a cada partida ganhando mais minutos, e aí, no decorrer da temporada, dependendo da evolução deles, né, eles estarem ali em condições de disputar a titularidade com os reforços que chegaram. Então, é uma situação para a gente que me chamou a atenção, que é para a gente observar, haja vista que o Vasco está nesse processo aí de SAF, né, e que o grupo americano eles têm uma capacidade financeira para poder, de repente, suportar esse tipo de situação, de manter o jogador no Vasco, esperando propostas melhores, né? Só que nessa manutenção desses jogadores, quem pode ganhar com isso é o próprio time, né? Através da evolução desses jogadores, e a própria torcida que vai ter um tempo a mais para enxergar a evolução desses jogadores dentro do clube, ao invés de chegar e simplesmente vê-los sendo vendidos a preço de banana, como vem acontecendo, e ver a evolução desses meninos longe do clube, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Se vai realmente haver uma quebra de ciclo aí, ou se vai haver uma manutenção do que já vem acontecendo nas últimas décadas. Mas vamos ficar atento a cada detalhe desses, como por exemplo, na notícia aí, né, que o Vasco não pretende negociar o Figueiredo para times nacionais, só para clubes do exterior, né? Isso pode ser um indício de quebra de ciclos. Vamos parar para prestar atenção e observar
em relação a isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!